celular tava sem bateria, não consegui gravar desde o começo, mas estou organizando gavetas, porque eu comprei estes organizadores aqui, ó. Você decide o tamanho dos quadrados que você quer organizados, e aí você destaca a quantidade e cruza eles, prende um no outro, para formar os quadrantes mesmo de organização. Então eu já livrei uma das gavetas. Separei aqui em tomadas, em coisas da máquina de fotografia, aparelhos que eu consigo vender, alguns organizacionais também, cartões de visita, a bomba da bola de pilates, cadeados. E agora eu vou para a segunda gaveta. Tadã! Primeira parte da arrumação, check. Essas duas primeiras gavetas, ainda tem mais uma. E esses divisores aqui são totalmente adaptáveis e customizáveis com o formato que você quiser fazer a organização na sua gaveta. Ele vem em tiras assim, ó, de 45 centímetros. Aí você escolhe o tamanho que você vai precisar e você destaca. É esse aqui, ó. Clink. 49,5, aliás, errei. 49,5 por 6 e a espessura é 0,2. Aproveitei e dei uma apertada nos parafusos das gavetas do móvel todo. Os puxadores estavam um pouquinho frouxinhos, agora eles estão bem firmes. Eu não lembro porque que eu deixei eles frouxos. Dia de cólicas e mau humor por aqui. Chegou o meu tão temido ciclo mensal, literalmente um ciclo que o meu hormônio vai para um outro lugar e eu viro uma outra pessoa. Eu tô aproveitando, consultei minha planilha de horários de tarefas da semana e o combinado comigo mesma é de trabalhar até 10 horas por dia. Isso é bom porque são muitas horas, muito mais do que seria o correto se eu trabalhasse para alguém. Eu tive que me impor esse limite desde uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar para mim mesma oficialmente e apenas para mim mesma. Porque além de você ter um limite, você procrastina menos quando você tem a opção. Quando você tá cansado, você fala, não, eu tenho que terminar até tal hora. Você tem aquele deadline. Igual funciona quando você trabalha para alguém. Você não pode simplesmente sair do escritório da empresa que você trabalha, ir para casa, fazer alguma coisa ou dar uma passeada e voltar em 2, 3 horas pro escritório. Você tem que terminar aquilo que foi combinado naquele dia. Então isso funciona bastante comigo há muitos anos já. Só que eu me dava um limite muito maior. Eu considerava que para você ter sucesso, você tem que trabalhar mais do que o resto dos seus objetivos da vida. Só que não é assim que funciona. Então eu me dei de limite 10 horas por dia. E um dia eu conto pra vocês qual que é o resto dessa planilha. Tem uma parte da planilha de horários que eu tenho que eu considero outras coisas que ainda nem existem na minha vida. Mas porque tudo que tem que dar certo na vida, tudo que dá certo, é porque você tem hábito, você tem uma rotina a respeitar. Então, muitas pessoas são pegas por surpresas durante a vida. Uma das coisas que eu considero e que não existem, mas eu consigo falar porque já é presente, porque eu aplico isso e é algo que vocês podem aplicar para vocês mesmos. Quando eu trabalhava muito em excesso, tanto para outras empresas, em paralelo aos meus projetos, todo mês, quando eu tava nesses períodos femininos, eu ficava muito gripada. Eu quase caía de cama. Se eu não caía de cama, eu não rendia também, eu não produzia, não era produtiva. E acabava que eram uns 2, 3 dias por mês, sempre, que eu ficava literalmente boiando onde eu devia estar, mas sem conseguir render da forma que eu precisava e que eu queria. Então, a partir do momento que eu comecei a ter uma vida saudável, a obedecer meus horários profissionais e pessoais, eu parei de ter essas quedas de imunidade e pra mim são 3 dias super produtivos. Só que todo mês eu me dou 2 dias por mês de folga durante a semana.
que são os 2 dias do call sick na minha planilha, que é como se eu estivesse doente. Eu não preciso estar doente para tirar 2 dias para descansar, entenderam? Me contem depois o que vocês acham. Funciona muito pra mim, porque às vezes eu acho que eu nem preciso desse dia agora, ou tiro um dia, ou tiro 2 dias seguidos. Eu nem preciso disso agora, por que eu vou tirar se eu tô com um monte de coisa em andamento? Aí que tá, eu me forço a parar 1 ou 2 dias pra simplesmente observar e ver o que eu sinto falta, quais são minhas ansiedades. E funciona bastante também, é bem legal fazer isso. Então, não fiquei mais doente, já faz muito tempo que eu não fico doente, ainda bem. E são 2 dias produtivos na minha vida pessoal, que eu me reorganizo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Aí um dia eu conto pra vocês o que tem no resto da minha planilha. Eu sempre gostei de planilhar tudo, desde criança, como eu tinha muitas metas de esporte, de escola, de curso, já era tudo meio que planejado, a minha rotina era bem planejada. No clube, o clube sempre foi muito competitivo, então todos os esportes que eu fiz, você fazia o handball é de segunda, quarta e sexta, das 2 às 4, mas de segunda sempre tem como é que tinha? Toda segunda tinha o condicionamento físico, que acabando o treino às 4, você tinha meia hora para descansar, era das 4h30 às 5h30 o condicionamento físico. Então eu tinha que me planejar de descansar realmente naquela meia hora ou de fazer algum dever da escola. Então, eu sempre tive, nos ambientes que eu frequentava, igual escola e clube, sempre foi tudo muito planilhado automaticamente. E meus pais também sempre foram muito... Tinha muitas metas de, toda semana tem que fazer uma redação sobre isso, coisas de casa mesmo. E na minha escola, tem uma pedagoga até hoje que trabalha lá, que ela que me apresentou a planilha mesmo, impressa, de meia em meia hora. Eu colocava nessa planilha e até um pouco tempo atrás sempre mantive até hora de ir ao banheiro, hora de tomar água. Então, mas o que você faz em meia hora se é por banheiro? Exatamente, a cada tanto tempo eu colocava meia hora, que é para levantar, se mexer um pouco, tomar água, ir ao banheiro, fazer uma ligação. Tudo muito planejado. Fora esses extremos de detalhes que já viraram bons hábitos meus, da hora que acorda, escova dente, a hora do banho ainda tá na planilha até hoje. Eu tenho bastante informações, assim, eu tenho bastante coisa detalhada. Hora de ver e-mail, hora de acessar o WhatsApp no dia a dia. E eu recomendo todo mundo a fazer planilha, de tudo. Porque é a única forma que eu me organizo e as coisas dão certo. Em pouquíssimos períodos da minha vida, devido a fatores externos ou de terceiros envolvidos na minha vida, quando eu dei uma cedida na planilha, as coisas começaram a não dar tão certo quanto davam, não ser tão produtiva. Então, nos últimos anos, conforme a gente vai envelhecendo, a gente começa a ter novas prioridades, a pensar em novas prioridades, não muito a longo prazo, começam a ficar mais curto prazo. Então é legal você já considerar esses objetivos como se estivessem acontecendo na sua vida, para quando chegar o momento você não levar aquele susto, o seu corpo mesmo, sua saúde física e mental não levar aquele baque. E olha eu aqui gastando as minhas 2 horinhas de descanso falando. Então, tá. Depois a gente fala mais sobre esse assunto. Me fala aqui nos comentários se vocês gostam que eu escreva, que eu fale sobre isso. E agora então eu vou descansar e fazer minhas unhas. Enquanto eu estava aqui no meu horário de descanso, adivinha o que aconteceu? Já estou usando meu novo filtro do Instagram. Chama Ready, by Laura Kassab. Eu tô muito feliz, muito feliz. Como eu mostrei pra vocês nos takes anteriores, eu que fiz o filtro. Depois de meses de ficar pensando, como que vai ser o filtro quando eu pagar alguém pra fazer? Eu acabei fazendo, eu não tô acreditando. Eu gostei muito. Será que agora os vlogs vão ser usando o filtro? Nossa, tô muito feliz com esse filtro. Ele é bem natural. Eu só foquei em pele, porque como eu trabalho com coloração pessoal, me incomodava muito ver aqueles filtros do Instagram que eu precisava usar o dos outros, no caso também.
E eles sempre alteravam o tom da pele da pessoa, e às vezes a pessoa tem a pele fria, às vezes a pessoa tem a pele quente, e o filtro interfere e desvaloriza a pessoa inteira. Além dos tons dos olhos, dos cabelos, então os filtros às vezes você usa pra camuflar a pele e desvaloriza todo o seu rosto. O meu segundo foco na criação desse filtro foi a máscara de cílios, que a maior parte das máscaras, dos filtros com máscara de cílios do Instagram são cílios muito grandes e muito pretos, e nem sempre os cílios, as máscaras de cílios pretas combem você. Em mim, por exemplo, que sou de paleta de primavera, então tá bem suave e agora estou pronta para fazer meus stories. Tem dias que eu não faço stories porque eu não me sinto bem sem maquiagem. E trabalhando no home office, nem sempre a gente quer passar maquiagem só pra fazer stories. Então agora temos filtro. Situação dessa sexta. Apenas uma mão pintada, a outra não, porque eu tô usando. E acabei de receber uma notificação que um aplicativo que eu trabalho saiu a versão do iOS, dos iPhones, que é o meu. Então eu tô... Ai, minha unha pintada. Pegando aqui. Então eu tô pegando o celular do meu irmão, que é Android, pra concluir meus trabalhos, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso todo dia, né? Não é prático. O lanchinho da tarde chegou. Eu pedi um turbinado hoje da Tundum Café. 2 wraps. Um de frango com queijo e outro de cogumelos com queijo. Um cinnamon roll. Um cookie de chocolate e um açaí, que eu já estou na metade, com morango. É aquela ponta que é arredondada, ela não é um moon boots, né? Dia de gravação, já são 10 da noite. Acabei de parar. Tô ofegante porque tá muito quente aqui dentro do mini estúdio. Tava com as softbox ligadas, mais a luz aqui do ambiente, então tá bem quente mesmo. Eu tava trocando de roupa, fazendo conteúdo com looks que vão com blazer, com tricô, então acumulou literalmente calorias aqui. Não vou mostrar muito bem como que tá o cenário agora, porque eu já guardei a planta, já pus o softbox no lugar dele. Tô com o tripé aqui no meio, isso eu consigo mostrar. O biombo aqui aberto. Mas tudo que eu consigo pensar agora é em tomar água. Tô com muita sede. Jantar, que tá muito tarde, normalmente eu janto às 7 da noite no máximo. Tomar um banho, tirar essa maquiagem. Eu ia aproveitar a maquiagem de hoje pra fazer uns stories bem bonitos, falando dos recebidos, dos últimos, mas eu vou deixar pra amanhã. Só penso em fechar tudo de uma vez aqui e descansar. Senta. Toca aqui. No patinho. No patinho. No patinho. Isso. Bonjour. Mais um dia tirando os anéis pra passar álcool gel no delivery.